Porque que é muito fácil, né, acreditar em erros sobre as religiões. Porque são tantas religiões e tantas histórias e mitologias, metáforas, que é muito fácil de confundir as coisas, de se perder no meio de tudo isso, né? Então, esses equívocos geralmente são baseados em crenças erradas ou são simplesmente o fracasso e preguiça em entender os diferentes cultos adequadamente, porque isso requer estudo, né? Pesquisa. Essas ideias não são apenas falsas, mas também criaram conflitos e preconceito contra os seguidores de sua fé. Das doutrinas cristãs, passando pelo hinduísmo e budismo, vamos desmascarar os maiores enganos que acreditamos por muito tempo sobre as religiões ao redor do mundo. Então, judeus acreditam em céu e inferno. Na verdade, não. Eles acreditam no Geinon, sei lá como é que fala isso, onde a alma é purificada por até 12 meses, antes de ser aceita no céu. No entanto, não é um lugar para punição. O céu também é muito diferente, pois não há um conceito estrutural como em outras religiões. Então, essa é a brisa dos judeus, um lugar onde você passa por uma purificação espiritual por até 12 meses, talvez dependendo do quanto que você tem que limpar, né? Judeus não podem trabalhar no sábado. O Shabá cai entre o pôr do sol na sexta-feira e 1 hora após o pôr do sol no sábado. Durante esse período, um judeu não deve fazer nenhum tipo de trabalho. No entanto, essa prática não é seguida por todos. Afinal, muitos judeus precisam trabalhar independente do dia da semana. Então, você vê que muitas dessas coisas, assim, desses conceitos e práticas foram mudando ao longo do tempo, né? Se adaptando. Alguns são muito antigos, então hoje em dia eles já não fazem sentido, eles já não se enquadram mais, né? Não se encaixam no mundo, digamos assim. Judeus não podem comer carne de porco. É proibido apenas para os judeus que mantêm o kosher, sei lá, que é uma escolha que nem todos os judeus fazem. Então você vê, assim como tem judeus e judeus diferentes, também tem cristãos e cristãos, evangélicos e evangélicos, cada um do seu jeito, né? Tipo, cada um segue o que quer seguir, basicamente, até certo ponto. Tem aqueles que são mais fervorosos, digamos, e fazem de tudo para seguir tudo à risca, mas esses são minoria, né? A maioria não segue tudo, não. Segue bem pouquinho, assim, o que é mais conveniente, né? Aqui em Israel, apenas aproximadamente 36% dos judeus seculares mantêm o kosher, que é não comer carne de porco, né? Judeus não acreditam em um Messias. Ao contrário dos cristãos, os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias. Em vez disso, eles acreditam que o Messias virá da linhagem davídica, a linha familiar do rei Davi, e governará o povo judeu. Então eles ainda estariam esperando, né, a chegada desse Messias. Ele ainda não teria chegado para eles. O Antigo Testamento é a Bíblia judaica. Na verdade, os judeus seguem os ensinamentos do Talmud e Tanakh, que são compostos pela Torá, Neviim e Ketuvim. O Antigo Testamento é composto apenas de partes desses livros. Que isso aqui é muita confusão também, porque é tantas escrituras, né? E são tão antigas, e aí a gente nunca sabe o que foi escrito de verdade, o que foi distorcido, alterado. Então é uma confusão assim, realmente meio bagunçada. Judeus não podem ser enterrados em um cemitério judeu se tiverem uma tatuagem. Embora haja uma frase em Levítico que se opõe às tatuagens, nem todos aderem às proibições. E muitos judeus têm artes corporais, né? Como falamos, tem várias regrinhas ali, né? Que nem todos seguem. E tá tudo bem, né? Os muçulmanos passam fome por um mês inteiro a cada ano. O Ramadã é um mês em que os muçulmanos participam de várias atividades religiosas e de caridade, sendo a mais importante o jejum do nascer ao pôr do sol. Mas isso não significa que não comam ou bebam durante todo o mês.
A abstinência de comida e bebida ocorre apenas durante o dia, que geralmente termina com uma grande festa ao pôr do sol. Imagina um mês inteiro sem comer e beber, quer dizer, no máximo beber água. Aí é complicado, né? Durante o dia já tá bom. É interpretado como uma purificação, né? Você ficar ali sem comer durante o dia seria para uma limpeza espiritual também. Homens muçulmanos são encorajados a praticar a poligamia, aquela coisa de ter várias esposas, né? Embora muitos dos países que permitem a poligamia tenham maioria muçulmana, a prática é realmente rara e muitas vezes menosprezada. Muitos muçulmanos até a consideram uma tradição ultrapassada. Que, claro, antigamente era muito mais comum, né, a poligamia entre os muçulmanos, mas as coisas vão mudando, né? Hoje em dia, muita coisa é bem diferente, as coisas se adaptam e tem que ser assim, né? Tipo, a natureza do universo é assim, as coisas mudam, transformam, então, normal. As mulheres muçulmanas não têm direitos. Muitos países em todo o mundo, incluindo os islâmicos, têm culturas patriarcais, muitas vezes construídas socialmente. O islamismo como religião, por outro lado, na verdade prega a igualdade dos gêneros. Por incrível que pareça, né? Isso daqui é bem contraditória ao senso comum, né? A crença popular que a maioria de nós tem. Quem diria que o islamismo como religião, na verdade, prega a igualdade dos gêneros? Surpreendente. Todos os muçulmanos são árabes? Muito longe de ser verdade. 1,6 bilhão de muçulmanos que vivem em todo o mundo, mais de 60% deles são do sul e sudeste da Ásia. A Indonésia é o país muçulmano mais populoso. Além disso, nem todos os árabes são muçulmanos. Que a gente não... Desse lado do mundo, né? Nós ocidentais, tipo... A gente não sabe como é que é lá, a gente nunca foi lá, nunca viveu lá, então a gente acha, né? A gente supõe. Mas por isso também que a gente acaba acreditando em coisas erradas, né? Que não correspondem à realidade. Muçulmanos adoram um Deus diferente. Muitos acreditam que Alá é uma divindade islâmica específica, mas na realidade apenas significa Deus em árabe. Os árabes cristãos até usam a palavra Alá quando se referem ou rezam a Deus. Como o islamismo é uma religião abraâmica, os muçulmanos acreditam no mesmo Deus que cristãos e judeus. Todos os muçulmanos são iguais, mas aí generalizou demais, né? Na maioria das religiões também tem, assim como, né? No islamismo tem muitas variações, muitas vertentes. E os dois ramos principais são os sunitas e os xiitas, mas também existem milhares de subgrupos com doutrinas diferentes. Que é isso, cada um vai adaptando, tipo, não gostei desse pacote de regras aqui, vou mudar um pouquinho e vou criar a minha própria variação. E assim vai. Hindus adoram as vacas, a vaca é sagrada, né? Mas os hindus não rezam para as vacas, apenas a consideram sagrada como toda a criação e toda a vida, né? As vacas são especialmente sagradas pois são vistas como figuras gentis e maternais que fornecem leite, por isso que os hindus se abstêm de comer a carne bovina. Eles entendem, né? Eles veem o divino, o sagrado em tudo que existe, principalmente nas vacas, assim, por conta disso, né? É um bicho tão tranquilo, gente boa, então, deixa o bichinho lá. Não precisa matar, não. É assim que eles pensam. Hindus com pontos vermelhos na testa são casadas. Esse ponto vermelho é, na verdade, um bindi. Bindi. E, de fato, já foi um símbolo de casamento para as mulheres hindus. Mas hoje é em grande parte decorativo. É um enfeite, uma lantejola. Existem 330 milhões de deuses hindus. Aí não tem nem como, bicho. Como é que vai existir 330 milhões de deuses diferentes? Não dá. O ser humano não é tão criativo assim, velho. Você é louco. No hinduísmo existe apenas um Deus supremo que não pode ser totalmente conhecido ou compreendido. No entanto, os hindus são encorajados a se relacionar com Deus da maneira que melhor lhes convier. Mas acredita-se que adorar divindades, por exemplo, é uma manifestação de Deus.
Você é louco, 330 milhões, esse cara viajou forte. Todos os hindus são vegetarianos. Na realidade, a maioria dos hindus come carne. Apenas cerca de 30% é vegetariano. Isso decorre de uma crença fundamental em ahimsa, o princípio da não violência. Tipo, eles não comem carne de vaca, mas tem outras carnes, né? O Bhagavad Gita é como a Bíblia. Embora o hinduísmo seja rico em escrituras com uma vasta coleção de escritos religiosos antigos, ele não possui um livro central e absolutista. O hinduísmo apoia o sistema discriminatório de castas. A discriminação de casta não está enraizada na religião, mas na cultura, uma hierarquia social transmitida pelas famílias. Muitos hindus modernos argumentam que a discriminação baseada em castas não é intrínseca ao hinduísmo, portanto não deve ser pensado como algo sancionado religiosamente. É coisa da política, né? Do sistema lá, do governo. Não associado à religião, mas a forma como o país ou os países foram organizados. Chegamos no cristianismo. Todos os cristãos acreditam na mesma coisa. Porém não, né? Católicos, protestantes, cristãos ortodoxos, na verdade os cristãos estão divididos em centenas de denominações, milhares de igrejas e comunidades. Portanto, além da crença de que Jesus é divino, conformidade e uniformidade são incomuns. É a mesma coisa, várias vertentes, várias variações. Jesus nasceu em 25 de dezembro. Essa já tá manjada, né? Que não tem nada a ver, que foi só uma data assim, escolhida por convenção. A data real do aniversário de Jesus não é declarada nos evangelhos ou em qualquer outra fonte histórica. Então a gente simplesmente não tem essa informação, né? Mas tinha que escolher uma data, né? Tinha que ter uma data, então os caras falaram, pô, essa daí mesmo. Cristianismo é contra a ciência. Na realidade, muitos cristãos abraçam a ciência e suas descobertas. De fato, alguns cristãos até aceitam certas crenças científicas juntamente com sua fé, como o ambientalismo e a evolução. Então, você vê, uma coisa não anula a outra, não precisa anular, né? A Bíblia foi escrita por Jesus. Na verdade, é uma coleção de muitos livros que foram escritos por vários autores, em sua maioria desconhecidos. O que, para muitos, tira um pouco da credibilidade, talvez, né? Como eu falei, faz tanto tempo, tipo, ninguém nem sabe quem escreveu, né? Então aí vai saber o que é verdade ali, o que não é, o que aconteceu ou não. É complicado. Cristãos não podem se divertir. Essa é boa, né? Um equívoco comum é acreditar nisso, mas eles podem ter que ficar longe de coisas pecaminosas. Mas diversão e pecado nem sempre são sinônimos, né? Dá para se divertir de várias outras formas, né? Isso é um pensamento reducionista. Então, não tem nada a ver também. Os cristãos só vão à igreja aos domingos. Isso aí acho que também todo mundo sabe que não é, né? Tipo, tem vários dias ali. Claro que domingo é o mais padrão, né, de todos, mas várias tradições também realizam cultos noturnos no meio da semana, a exemplo das quartas-feiras, né? Tem sábado também, tem, sei lá, igreja que faz culto de jovens, essas coisas assim. Quarta é um dia também um tanto comum. A reencarnação é a versão budista da vida após a morte. Reencarnação significa renascer no mundo material e mortal. Esse ciclo constante de esforço insatisfatório e vida e morte é chamado samsara, a fuga disso é o nirvana. E os budistas não sabem o que acontece depois que a consciência escapa. Bom, mas a reencarnação já foi comprovada cientificamente, então... Buda era um ser humano, não um deus, e a religião que ele fundou não tem lugar para a adoração de deuses. Na verdade, o budismo tem muitos seres celestiais, os devas, e seres espirituais avançados, bodhisattvas, que respondem às orações dos devotos. É isso.
Todos os budistas são pacifistas. Muitos acreditam que uma guerra nunca foi travada em nome do budismo. No entanto, houve muitas batalhas entre budistas e até mesmo contra não budistas. Por exemplo, os budistas tibetanos lutaram bravamente contra as forças britânicas que invadiram o Tibete em 1904. Então, isso daí já é meio contrário ao que Buda ensinou, né? Tipo, não precisaria existir isso, não precisaria haver guerra nem conflito, né? Por causa disso. Mas é o ego do ser humano. O budismo é uma filosofia e não uma religião. A maioria das práticas budistas ao longo da história tem sido focada em um bom renascimento na próxima vida, para todos os seres do universo. Embora o budismo tenha muitas escolas filosóficas, ainda é uma religião. Mas também pode ser considerado uma filosofia se você quiser, né? Se você preferir adotar dessa forma para a sua vida, você pode. Você não vai ser da religião, mas vai adotar como filosofia de vida. E tá tudo certo também. Todos os budistas meditam. A meditação é frequentemente identificada como a prática central do budismo. No entanto, a maioria dos budistas ao longo da história não meditou. Tradicionalmente considerada uma prática monástica, foi apenas no século XX que a meditação se estendeu aos leigos, por conta dos benefícios, né? Que reduz a ansiedade, né? Reduz o estresse e tudo mais. Então, isso daí já é bem documentado, né? E vem se expandindo nessa prática por conta desses benefícios, para a saúde mental principalmente. Todos os budistas são vegetarianos. Originalmente, monges e monjas budistas pediam esmolas por sua refeição diária e, portanto, deveriam comer tudo que lhes fosse oferecido, incluindo carne. Embora o vegetarianismo tenha sido promovido por alguns textos budistas, nem todos são vegetarianos. Então, eles não podiam escolher, né? Enfim, o que a gente aprende com isso é que não dá para generalizar nada. E que quase tudo é relativo, né? A grande maioria dos conceitos, das religiões, doutrinas e tudo mais são relativos e ao longo do tempo tudo vai se transformando, vai se adaptando às novas circunstâncias. Então não dá para ficar preso em padrões antigos, né? As coisas têm que se renovar para que possa haver evolução no universo inteiro. Então, é isso. Até a próxima.